Boa noite a todas e a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja conosco. Que ela nos envolva neste momento, como num abraço fraterno. Imaginemos o nosso Mestre Jesus no ambiente, a sorrir para nós, a nos acolher, acerenando as nossas mentes, pacificando os nossos corações. E a Ele nos dirigimos. Louvado seja, Senhor, por toda a eternidade. Louvado seja Deus, nosso Pai, Criador. A Tua presença para nós é uma bênção, uma glória, uma honra. Aqui te pedimos, Senhor, inspiração para o nosso Giovanni, que nos dirigirá a palavra esta noite, partindo do seu coração. E a nós outros nos inspira também, né? Ampliando as nossas possibilidades de entendimento da tua doutrina, dos teus ensinamentos. Te pedimos permissão para iniciar o nosso culto evangélico desta noite, com a tua proteção, com a tua inspiração, rogando paz e bem para toda a humanidade, Senhor, em teu santíssimo nome, hoje e sempre. Problemas técnicos. Conversamos com o atraso. Você quer que eu aumente o texto? Não, o texto está aí, mas deve ler, né? Eu acho que deve ler para as pessoas, até que estão no Zoom também, filho. Se puder aumentar um pouquinho. Onde é que eu... Esse negócio de tecnologia. Aumente o texto aqui, Raio, por favor. É alto, é assim, Ctrl. Isso. Ele responde. Tá no texto. Por favor. Boa noite. Eu tenho uma certa dificuldade com tecnologia, mas eu vou aprender. Vocês viram que eu consegui aumentar a fonte aqui, não foi? Então, é um passo. Bem, vamos conversar um pouco nesta noite sobre esse texto do livro O Nosso, que Emmanuel toma de uma passagem do evangelista Lucas, que diz: E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Escreve ele. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede
para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que estes foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, os adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Preciosa lição para as nossas reflexões nesta noite. Consta do escrito do evangelista Lucas, não no versículo 62, mas ali pelo versículo 57, que Jesus, prevendo a sua ascensão ao reino celeste, resolve dirigir-se a Jerusalém. E, nesse sentido, ele arregimenta alguns discípulos e põe-se a viajar em direção a Jerusalém. Passado algum tempo na sua viagem, eis que, pelos caminhos, aparecem algumas figuras dispostas a seguir. Uma delas se aproxima de Jesus e diz: Mestre, seguir-te-ei por todo lugar em que fores. Jesus contempla aquele candidato e diz: as raposas possuem os seus covis, pássaros do céu os seus ninhos, mas eu, filho do homem, não tenho nem mesmo de pousar a cabeça. O jovem fica pensativo e, diante da fala de Jesus tão profunda, resolve silenciar e manteve-se, ao que tudo indica, da leitura, inerte na sua condição. Seguindo, apresenta-se um segundo, aproxima-se de Jesus. Jesus observa nele uma certa vontade de segui-lo e convida-o. E aí ele diz: Mestre, eu vou te seguir. Mas antes, devo enterrar o meu pai, desencarnado há pouco. Jesus, então, diz: deixai aos mortos, cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai e anuncia o reino do céu. Mais uma vez, este candidato pensa um pouco e também resolve a não seguir a Jesus. Esse é o segundo. O terceiro, ao ver a passagem de Jesus e dos apóstolos, tomado por uma certa euforia, um certo entusiasmo,
também se aproxima do Cristo e diz: Mestre, eu quero te seguir. Contudo, preciso que antes vá ao meu lar, despedir-me da minha família, dos meus entes queridos. E aí, Jesus responde: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é estar apto a adentrar-se ao reino de Deus. Se a gente analisar assim, friamente, observamos que Jesus deve ter seguido o seu trajeto, apenas ele e os apóstolos, porque os pretensos candidatos recearam a seguida. E é interessante a gente observar que muitas vezes isso acontece conosco. Nós nos entusiasmamos quando ouvimos falar de Jesus. Nós, muitas vezes, choramos toda Sexta-feira Santa, quando assistimos aqueles filmes épicos em que Jesus é crucificado, é injuriado, enfim. E nesses momentos nós nos emocionamos e até nos sentimos à vontade ou com vontade de seguir os passos do Cristo. Mas passado esse momento de emoção, passado esse instante de entusiasmo, passado o fim, a gente volta para a nossa própria realidade e prefere continuar, portanto, no nosso mesmismo, na nossa inércia, na nossa toada de vida, na nossa conduta. E aquilo que Jesus nos pede para fazer, nos orienta, aos poucos vai caindo como que na poeira do esquecimento. Isso acontece muito conosco até nos afazeres, nos convites comezinhos que o Cristo diuturnamente nos faz, mediante o próprio ensinamento da vida. Às vezes nós, na expectativa de seguirmos o Cristo, esperamos ou imaginamos que ele virá de corpo e de alma, ou luminescente nos convidar, assim como fez com o apóstolo Paulo. É impossível que isso aconteça? Não. Fato, não é impossível. Mas, a rigor, pelo entendimento que hoje temos acerca do seu ensino, é necessário que isto se faça, se concretize? Óbvio que não. Porque o convite que Jesus nos faz a todo momento é para olharmos o nosso irmão com o desvelo necessário, com a atenção necessária. É fazermos no dia a dia, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, tudo aquilo que ele nos convida. É bem verdade que Emmanuel aqui, no texto, e muito sabiamente, nos observa que Jesus coloca logo como instrumento de reflexão o que há de mais difícil, que é o arado. Se a gente imaginar o quão difícil é guiar um arado, a gente desiste só em pensar. Porque um arado é um velho equipamento daquela época, né? Que, graças a Deus, hoje foi substituído por tecnologias sofisticadíssimas, mas naquela época era o que se tinha para preparar a terra. E o indivíduo que trabalhava naquilo ali tinha que ter uma tripla atenção. A primeira é a atenção com o próprio equipamento, que era um equipamento amarrado num galho de uma árvore, e a outra extremidade do galho da árvore era presa a um jugo que ficava atravessado no pescoço de dois animais. Poderiam ser bois, poderiam ser jumentos,
Ali era o jugo, e atrás desse instrumento o indivíduo ia ter que ter uma atenção tripla. Primeiro, com o próprio instrumento. Segundo, com os animais. E terceiro, com o próprio terreno a ser conduzido. Era muito difícil fazer aquilo. Imagine fazer aquilo sobre um sol de 40 graus de temperatura. E, além disso, segundo Jesus, segundo Lucas, não poderia, imaginemos aqui nós, sequer olharmos para trás. E se de fato olharmos para trás, o animal poderia perder o rumo. Em vez de arar num certo sentido, poderia sulcar o terreno, o solo, num outro sentido, e perder tudo que tinha feito. E aí ter que recomeçar. Portanto, segurar aquele instrumento não era uma tarefa fácil. E Jesus sabiamente utiliza-se desse instrumento que era o mais comum. Emmanuel diz aqui, se Jesus quisesse, poderia utilizar de outros instrumentos, né? Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, poderia fazer muito mais, mas não, ele pegou de um instrumento que é usual, cotidiano do povo daquela região. Exatamente para traduzir esta ferramenta difícil de ser manuseada em precioso ensino para todos nós. Então, é por isso que Jesus utiliza-se desse instrumento, e Emmanuel aqui, no seu texto, né, vem nos dar uma profunda lição quando ele fala das oportunidades que muitas vezes nós perdemos no nosso dia a dia de cultivarmos o nosso solo interno, o nosso terreno interior. Nós nos esquecemos dos nossos compromissos espirituais quando assumimos, muitas vezes, no momento pré-encarnatório. E aqui perdemos essas infinitas possibilidades das lutas edificantes que Emmanuel aqui nos coloca, das chuvas de bênçãos que diuturnamente caem sobre nós e nós não nos damos conta do significado dessas oportunidades. De forma que nós não devemos nos preocupar com o arado enquanto ferramenta rústica daquela época. Mas, de outra forma, não devemos nos descurar das responsabilidades que temos no nosso dia a dia, onde quer que nos encontremos, de adubarmos o solo do nosso aprendizado espiritual, de forma que esse solo adubado possa produzir em nós os frutos tão desejados por Jesus. Que aqui podemos simbolizar no amor, podemos falar da misericórdia, podemos falar do senso de justiça, do trabalho, do desvelo em prol do semelhante, que muitas vezes nos pedem uma ajuda e nós passamos ao largo e também indiferentemente à situação que nos é colocada para pensarmos e para agirmos. Então, o arado representa, portanto, essa vontade, essa dedicação que deve ser despontada na nossa intimidade, na nossa consciência, no nosso coração, de forma que não nos esqueçamos do compromisso que assumimos enquanto aqui encarnados. Emmanuel, no último parágrafo, ele diz: o arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. De fato, requer de nós um esforço ingente, um esforço muito grande, o cuidado que temos em adubarmos o solo do nosso coração e da nossa consciência. Exige de nós muito esforço. E por exigir este esforço muito grande, muitas vezes nós nos quedamos ou recusamos a enfrentar esta tarefa. Entretanto, no entanto, diz Emmanuel, não se deve esquecer que, depois do solo adubado, chegam as semeaduras e as colheitas.
E aí enfatizamos, as semeaduras e as colheitas só surgem depois do solo adubado. Se o solo não tiver adubado e vier a semeadura, o que ocorrerá com as sementes? Elas morrerão, certamente. Então, para que os ensinos do Cristo sejam profícuos na nossa mente, no nosso coração, de forma a produzir frutos, é necessário que o nosso solo interior esteja devidamente adubado. Para tanto, contudo, se faz necessário o esforço. O esforço não pode ser contingencializado. Ou seja, eu só faço isso em função disso. Não, é incondicional. O esforço deve ser incondicional e a todo momento. Só assim haveremos de ter em nós o solo adequado a que os frutos do amor e da misericórdia possam crescer e possam beneficiar a quantos de nós se aproximem. Este é o desejo do Cristo. Ele espera que cada um de nós, portanto, assuma esse compromisso consigo mesmo. E este é o desejo, é o pensamento que Emmanuel aqui muito bem reproduz, tomando como tema essa passagem de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Reflitamos, pois, sobre este ensino.